Nesta hora, quero saudar mais uma vez aos meus irmãos na bendita paz do Senhor Jesus. Nós vamos continuar com a vida e obra do Senhor Jesus, mas nós vamos falar a partir de agora dos ensinos. Já terminamos na parte da obra, mas agora vamos falar sobre os ensinos. Jesus, ele começa a chamar os seus discípulos. E nós agora vamos ouvir, com base da palavra, em Lucas capítulo 5, 27 a 28. Vou pedir um irmão para poder proceder a leitura. Diz assim a palavra do Senhor. E depois disto, saiu e viu um publicano, chamado Levi, assentado na recebedoria, e disse-lhe: segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. E nós encontramos aqui, esse é o versículo 27 a 28. E nós ouvimos aqui a porção da palavra de Deus. Lucas é aquele médico, aquele discípulo do apóstolo Paulo, pessoa que aprendeu do apóstolo Paulo, conviveu e viveu com o apóstolo Paulo, fez muitas viagens com o apóstolo Paulo. E este homem que escreve este evangelho para o seu filho Teófilo, e esse Teófilo era um grande oficial de Roma. E nós encontramos aqui, ele estava escrevendo não só ao Teófilo, mas aos demais gentios, para poder despertar sobre a vida e obra do Senhor Jesus. E nesse momento, nós escutamos aqui que nessa passagem era um momento depois da ascensão do Senhor Jesus. Houve muita perseguição, houve grande luta, houve grande perseguição, maltratados, os seguidores do Senhor Jesus eram maltratados. E nesse período, ele estava escrevendo para poder desanimar, para poder fortalecer, para que todos aqueles cristãos naquela época não pudessem desistir da fé, porque o próprio que era seus mestres, o seu próprio mestre, ele já tinha sofrido muito perseguições, mas a perseguição, ele diz, no mundo terei tribulações, mas tende bom ânimo, mas eu também estarei convosco até a consumação dos séculos. E nesse momento, e nós aqui estamos a falar da chamada de Levi. Da chamada de Levi. Amado, e é possível que nesse momento que Deus está falando dessa palavra, Ele quer te dar a oportunidade de te chamar nesse momento, para você pertencer a um reino celestial. Presta muita atenção. E é possível que Deus quer te dar a oportunidade agora de você ser servo na sua obra, ser testemunha na sua obra, para você ser embaixador dele nessa terra. E nesse momento, e ele vai prestar muita atenção no que aconteceu com este homem chamado Levi. E nós vamos aprender acerca de 4 lições. Vamos aprender acerca de 4 lições. A primeira lição que nós vamos aprender aqui é o encontro de Jesus com Levi. E nós encontramos aqui, quando ele, Senhor Jesus, estava entrando, ele encontrou Levi sentado na recebedoria, na alfândega era no serviço de cobrada de imposto, porque ele era cobrador. Ele estava no seu serviço e o Senhor Jesus estava a passar naquele momento e ele viu o Senhor Jesus, encontrou ele no seu serviço. E depois significa, nós agora falamos do encontro do Senhor Jesus. E aqui encontramos em 1 de Timóteo, capítulo 2, versículo 4, Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, para que todo aquele que nele crê seja salvo. É necessário que existam pessoas que preguem a verdade, que anunciam o Evangelho, para que todo aquele que aceitar seja salvo. E esse anúncio é extensivo a você, que Deus te dá a oportunidade, que Deus vai operar grandes sinais. Você deve ser testemunha dessa palavra, mas Deus te chama hoje, e não só para você ir anunciar, mas também para a tua salvação. Ele quer te dar a oportunidade agora. Na segunda lição, nós encontramos o convite do Senhor Jesus a Levi, no versículo 27, a parte 7. O encontro do Senhor Jesus, ele pede para ele poder se levantar, para ele poder seguir. E nós encontramos Levi, ele levantou, ele chama para poder me seguir.
Mas quando Ele chama, Ele não apresentou resistência. O que nós encontramos aqui? Deus pode te encontrar em qualquer circunstância, em qualquer lugar, em qualquer momento, em qualquer hora, de diferentes maneiras, como fez com Jacó, enquanto ele estava a dormir em Betel. Ele sonha uma escada onde estavam passando os anjos a subir e a descer, como fez com Samuel. Chamou Samuel, e Samuel respondeu, mas não conhecia a sua voz. Foi a Eli, que era sacerdote, e tantas vezes quando lhe mostrou para ele se disponibilizar. E é possível que Deus está dando oportunidade agora para você te salvar, e você está negligenciando essa chamada. E nós encontramos a segunda parte, aqui a terceira parte, a prontidão, o encontro. Segunda, nós encontramos o convite do Senhor Jesus. Aqui encontramos a prontidão, a parte, versículo 28, a parte A e B. E ele disse, levanta-te. E ele não pensou, nem 2, nem 3 vezes, nem 5 vezes. Ele levantou. Isso é prontidão. O que diz em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 12, de 35 a 38, diz, ficai em prontidão, com cintos amarrados e as lâmpadas acesas. Em 2 de Timóteo, carta de apóstolo Paulo para Timóteo, do capítulo 4, de 2 a 3, diz, prega a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, corrija, repreenda, corrija com toda a paciência e ensine. Em 1 de Pedro, capítulo 3, 15, diz, antes santifica Cristo como Senhor no coração e esteja sempre preparado para responder a qualquer que vos perguntar a razão da vossa esperança que há em vocês. E nós encontramos aqui prontidão, essencial na vida do crente, porque permite ao crente ser sensível à voz de Deus. Para você ser sensível, é preciso prontidão, é preciso disponibilidade, é preciso que você esteja sempre atento à voz e às oportunidades que Deus quer te dar para você crescer, para você ser salvo em qualquer momento. E isso traz consigo benefícios. Os benefícios é a provisão de Deus, você vê o que Deus vai fazendo na tua vida. E isso, Deus pode fazer isso quando você se prontifica. Você, quando está disponível em muitas ações para você ser disponibilizado, precisa de você ter tempo, precisa de um grande investimento do teu coração, da tua vida, para as coisas de Deus. Nós encontramos aqui, isto vai levar consigo para que você tenha a capacidade de enfrentar alguns desafios por intermédio da fé. E isso é preciso você ter coragem. Isto tem recompensa. Enquanto você entregar essa sua vida, estar disponível, estar em prontidão, você terá paz, você terá alegria, que vem da parte de Deus, o nosso Pai Celestial. E a última, nós encontramos a disponibilidade, levantar e imediatamente deixar tudo e seguir. Esta é a capacidade de se dispor, sem pensar nas circunstâncias, sem pensar nos momentos, sem pensar de algumas coisas que podem acontecer. Se Deus te chamasse agora, neste momento, você no teu serviço, qual seria a sua pergunta? É possível, fazendo noção de si, podia dizer agora, eu agora não estou preparado, eu agora tenho minha igreja, você quem é que está me chamando? Eu vou para onde? Vou fazer o quê? Quanto tempo que vou ficar? Qual é meu lucro? Se eu não levei pasta, se eu não despedi, como que vou sair agora? Meu marido não está, meu pai não está, minha irmã, se a eles saberem que eu tenho uma igreja, eu tenho uma religião, a família vai me abandonar. E eu até vai falar de cabelo, vai falar de sapato, vai falar de pente, vai falar de escova que você não levou para uma viagem dessas. Mas aquele homem não precisou dele questionar onde ele vai. Não precisou de pensar 2 vezes o que ele podia fazer. Não precisou de trocar com nada. É possível que tinha esposa, é possível que tinha casa. O que o Senhor Jesus disse? Se você quer ganhar a sua vida, você deve perder. Uma vez perguntaram ao Senhor Jesus, disseram, nós deixamos casa, deixamos marido, deixamos esposa, deixamos não sei o quê. O que nós vamos ganhar disso? Vocês têm grande recompensa 2 vezes mais. E convosco também está garantido a vida eterna. É possível que irmão esteja nessas situações agora. Agora eu estou a falar
nesse momento com todas as suas justificações. Enquanto o Senhor Jesus está na tua presença, enquanto Ele te dá a oportunidade nesse momento, o que te impede nesse momento para que você não seja salvo? Qual é a tua barreira? É por causa da língua? É por causa da voz? É por causa da família? Qual é o motivo? Mas a palavra de Deus diz: vinde a mim, todos os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E o Senhor está com braços abertos agora para te receber. Jesus está com braços abertos. Precisa de você nesse encontro que Ele marcou consigo. Precisa de você se disponibilizar. Precisa de você se entregar. Precisa de você entregar a tua vida a Ele. E você, a partir desse momento, decidir para viver em novidade de vida. Não duvide. Este é o poder de Deus, que Deus dá ao mundo para que esse povo fosse salvo. E agora, pela graça de Deus, esse quer te dar oportunidade nesse momento. Jesus te ama. Jesus te ama. Ele quer te dar agora, nesse momento, grande oportunidade. Saia do teu lugar agora. Não saia caminhando, mas saia espiritualmente. Agora Deus quer te dar oportunidade. Fecha seus olhos, meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Esse teu grande povo que está aqui nesse lugar escutando essa palavra, abençoa grandemente com tua graça. Toca eles com teu Espírito Santo, para que verdadeiramente essa palavra venha tocar no coração, nosso Pai, para que teu nome seja glorificado, todo nosso dia seja feito segundo a tua vontade. Muito obrigado, Senhor Jesus. Continua nos abençoando, nosso Deus, com a tua palavra, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Muito obrigado. Se o irmão estava atento, ouviu atentamente a palavra de Deus, nós estamos a falar deste homem no Novo Testamento, e também vamos te colocar outro homem que nós vamos te ensinar na segunda passagem, do homem que Deus chamou, o nosso pai Abraão, que chamou no Antigo Testamento, antes do nascimento do Senhor Jesus. Presta muita atenção. Agora, não venha perder essa grande oportunidade de você ouvir essa grande mensagem. Isto vai fazer bem para a tua saúde, vai fazer bem para a sua vida espiritual, não só a sua vida física. Em tudo que você estivesse a fazer, seja para a honra e glória do seu santo nome. Como irmão, estava essas notas todas que você prestou muita atenção. Leve e coloque alguma nota, sempre vai estudando, algum momento vai fazendo alguma revisão, tendo alguma dúvida pode comunicar em qualquer momento. E Deus te ama. Coloca, subscreve no nosso canal e continuamente partilhe para aqueles que você ama, e nós estamos disponíveis para sempre estarmos contigo em caso de dúvidas. Não perca esta grande oportunidade e não perca este grande ensino que nós vamos apresentar na segunda parte. Deus ricamente abençoa e Deus te ama.